Olá pessoal, temos aqui mais uma reflexão sobre relacionamento entre pais e filhos ou filhas, tá? Serve tanto para um pai ou uma mãe se relacionar com seus filhos. Hoje eu queria refletir aqui sobre Gênesis capítulo 2, tá? Depois você lê com calma todo o capítulo 2, tá? Gênesis capítulo 2 fala sobre a criação do ser humano, tá? Então, para início de conversa e sendo bem objetivo, quando Deus criou o homem, criou o ser humano, criou o homem do sexo masculino e depois deu um trabalho para ele. Qual foi o trabalho de Adão? Foi o que? Cultivar o jardim do Éden. Foi trabalhar. A primeira missão do ser humano foi trabalhar, cuidar dos animais, cuidar do jardim. Depois que o homem recebeu o seu trabalho, Deus então criou a mulher e deu uma esposa para ele. Entre outras palavras, a ordem é: o homem deve primeiro ter um trabalho para que possa sustentar e sustentar sua família. Não é um sustento luxuoso, mas é um sustento que dê para viver em dignidade. Depois que o homem tiver esse trabalho, que possa viver em dignidade e se sustentar ao ponto de não depender nem de pai, nem de mãe, nem de avô, nem de avó, aí sim ele pode casar. Significa, meus queridos, como eu sempre falo para minha filha, casamento é para adultos, ou seja, para homem adulto e mulher adulta, não é para crianças, tá? Então, quem tem o desejo de casar, primeiro tenha um emprego, principalmente os homens. Homens, tenham um emprego digno que possam sustentar sua esposa e a sua casa. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar um apartamento ou uma casa, mas tem dinheiro para alugar? Alugue, tá? E só depois então case. Porque infelizmente tem muito menino querendo viver como homem, porque não tem nem emprego e nem tem intenção de casar e já quer viver com a sua namorada como se fosse casado. Isso é pecado. Quem é homem de verdade, já cresceu, já amadureceu, procura primeiro um emprego para firmar um compromisso com a garota e então casar com ela, tá? Cada caso é um caso, mas o que muito tem se visto por aí são meninos usando o dinheiro de um estágio, um emprego ou até mesmo dos pais para viver uma vida de casado sem ter compromisso com a menina. Mulheres, cuidado, abram os olhos, não se entreguem a qualquer um antes de conhecer. Tenha certeza que a pessoa com quem você está se relacionando é um homem de verdade e principalmente um homem de Deus, um homem que conheça Jesus. Sabe por que é importante você conhecer um homem que conheça Jesus e inclusive você conhecer Jesus? Porque quando nós conhecemos Jesus, nós não vemos o casamento como um peso ou uma obrigação da sociedade. Mas nós vemos o casamento como uma alegria e um dom dado por Deus para aqueles que querem agradar a Deus através do casamento. Porque o casamento, o objetivo dele não é, em primeiro lugar, para fazer sexo, não. Ou para encontrar felicidade, não. O primeiro propósito do casamento é glorificar a Deus. E nós satisfazemos o coração de Deus
quando nós nos relacionamos um ao outro e temos um compromisso de sermos fiéis um ao outro até o fim, para a glória de Deus. E isso agrada a Deus, porque Deus não mediu esforços para nos trazer para perto dele para sempre. Ele nos amou de tal maneira que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu e no teu lugar, para que todo aquele que nele crê, se você crê agora em Cristo Jesus, se você se arrependeu dos seus pecados, de ter negado Cristo até agora, e com um coração grato, se entrega a Cristo com todo o seu coração, está decidido a viver pela fé em Jesus Cristo, seguindo a sua palavra acima de qualquer coisa deste mundo, então você será salvo do inferno e da condenação que você merece. E uma vez que você foi salvo, significa que você nasceu de novo. Você recebeu a fé justificadora, uma fé para crer em Cristo até o fim. E essa fé vai te sustentar na palavra de Deus até o fim. Então você vai saber escolher o seu parceiro ou a sua parceira, o seu marido ou a sua esposa, de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com o nosso coração pecaminoso, com o seu coração pecaminoso ou com o que a sociedade fala, mas baseado na palavra de Deus. Você, mulher, vai se guardar para o seu marido, e você, homem, você vai se guardar sexualmente para a sua mulher. Então, homem e mulher se guardarão sexualmente um para o outro, porque estarão satisfeitos em Cristo. Você não precisa experimentar o sexo para decidir se vai casar. O que você precisa é de Cristo Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e entregar a Ele. Aí você pode dizer, mas pastor, e agora? Eu já cometi muitos pecados. E agora? Eu já tive relações sexuais com meu namorado ou com minha namorada. Mas agora eu quero viver uma vida pela fé em Cristo. Há esperança para mim? Há perdão? Sim, há perdão e restauração. Se você se arrependeu desse pecado, de tentar viver uma vida e viver uma vida de casado sem ser casado, Deus te perdoa. E aguarde até o casamento para voltar a ter uma relação sexual. Faça isso hoje, faça esse compromisso com Jesus. E você vai encontrar a satisfação que um remédio antidepressivo não pode te dar, que um psicólogo não pode te dar, que uma comida não pode te dar. Porque muitas vezes as pessoas comem para encontrar satisfação por algo que elas não vão conseguir. Mas a satisfação em Cristo Jesus, porque você recebeu o perdão de Deus, essa satisfação vai te sustentar até o dia do casamento. E quando você casar com essa pessoa, é como ir na lua de mel vocês forem, vocês vão sentir como se fosse a primeira vez. Porque isso é um dom de Deus, um agir de Deus na vida daqueles que realmente conhecem Jesus, receberam a fé justificadora, receberam a justiça de Cristo em si, para viver uma nova vida. Então, meninas, cuidado com qualquer papo furado de homens que querem apenas te levar para a cama. Cuidado até com aqueles que se dizem evangélicos, porque aqueles que conhecem Jesus e se dizem evangélicos não vão fazer nada escondido de pai e mãe, mas antes vão pedir autorização para o pai ou para a mãe da pessoa para namorar e depois casar, porque todo namoro tem um propósito, o casamento, tá bom? Então essa é uma reflexão baseada em Gênesis 2. Deus Pai primeiro deu emprego para o filho Adão e depois deu uma esposa. Então essa é a ordem da criação. Homens, estudem, consigam um emprego e depois de conseguir um emprego, então pensem em casar. E não demorem muito,
porque a vida passa rápido. Não esperem ter carro, casa, tudo na vida para depois pensar em casar. Se você está pensando desse jeito, você está correndo um sério risco de perder uma grande vida ao lado da sua esposa, construindo tudo. É maravilhoso crescer construindo as coisas junto com a pessoa que a gente ama. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.